Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Antes de mais nada, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vocês que já me acompanham, você que me vê pela primeira vez, atraído pelo título do vídeo, muito obrigado. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, curta, compartilhe, que realmente nos ajuda ainda bastante no ranking do Google e do YouTube. Bem, o título de hoje é em relação a essa derrota que o presidente Donald Trump teve na Suprema Corte Americana. Chocou muita gente. Já era esperado, mas chocou. Na verdade, quem acompanha e sabe um pouco da parte econômica sabe o que isso pode significar, não só para a agenda econômica dele, mas para o próprio país ao longo de décadas. E tudo leva a crer que está havendo aí está sendo questionado até mesmo um problema de interpretação de palavras. Por quê? Vamos aos fatos, para vocês se posicionarem do que aconteceu no dia de hoje. Primeira coisa, dos 12 estados que processaram o presidente Donald Trump, são democratas. Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nova México, Nova York e Vermont. Coincidência? É coincidência? Todos democratas? Interessante, né? E o que aconteceu? O que eles alegam, diz eles que seguem a Constituição, e nós sabemos que uma coisa que o Partido Democrata não faz é seguir a Constituição, mas faz parte de uma agenda destruidora, é o artigo 1, seção 8 da Constituição Americana, que diz, vou resumir basicamente, que somente o Congresso tem o poder de determinar e coletar taxas e impostos, e vai continuar o texto, tá? E regulamentar o comércio com a nação estrangeiras, tá? Olha que lance interessante. E que o Congresso tem o poder de delegar esse tipo de decisões e estratégias ao presidente. Vamos lá. Com tudo que está acontecendo aqui, que vocês sabem muito bem o que o Partido Democrata tem feito com o presidente Donald Trump, fez antes dele assumir o primeiro termo, fez depois que ele saiu e continua fazendo. Vocês acreditam que o Congresso daria esse tipo de poder ao presidente Donald Trump somente quando galinha sentir dor de dente, não é verdade? Mas vamos ao fato, tá? Para vocês se posicionarem melhor ainda, para quem não está acompanhando, não está sabendo o que está acontecendo, que realmente é muito interessante. Hoje, com esse choque institucional que aconteceu da política econômica americana, a Suprema Corte derrubou o tarifaço do presidente Donald Trump. Poucas horas depois, como ele é bem de fazer, ele vai o quê? Ele chega e já joga de imediato uma decisão incrível. E a derrota, o que também chocou muita gente, foi uma derrota de 6-3, que aqui nós temos aqui 9 juízes na Suprema Corte, e o interessante que 3 juízes conservadores, sendo 2 que foram nomeados pelo presidente Donald Trump, votaram contra. É interessante, né? Juntando com os outros 3 liberais, que foram nomeados por presidente Barack Obama, e o último deu no que deu, tá certo? Mas, de imediato, como a gente sabe, ele perdeu uma batalha, mas respondeu imediatamente. E a Suprema Corte vai ter que ter trabalho, como também a administração Trump vai ter muito trabalho também para continuar nessa guerra tarifária. O governo usou uma lei de 77, chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Se você acompanha a economia e a balança comercial, justifica mais do que nunca esse tipo de atitude. A ideia era simples, tá? Declarar emergência econômica e impor tarifas amplas. O problema foi que os juízes disseram que isso não substitui a autorização do Congresso. Na prática, a Corte afirmou que o presidente extrapolou esses poderes. Vão vendo, tá? E esse foi o maior revés que o Trump, até a gente sabe, com tudo que tem acontecido, desde que ele voltou à presidência em 2025.
Ele ainda tem 3 anos pela frente para ter problemas e grandes desafios, né? E essa decisão, como a gente sabe, também foi um choque, viralizou não só aqui, mas no mundo inteiro. Foi realmente uma reação impressionante. Muita gente perguntando, me ligando, pô, Rich, o que tu achou? O dia foi bem corrido, então estou encerrando o dia hoje aqui e liberando isso para vocês. O Trump, como ele faz, rotula, né? Terrível, foi uma vergonha, e disse que ainda tem ferramentas mais fortes para trabalhar em cima disso aí. Os juristas e o Departamento de Justiça dele já estão verificando, apostando. Já teve agora uma entrevista horas atrás do secretário do Tesouro, o Scott Bessent, dizendo que eles vão apostar muito forte na seção 122, que é uma lei do comércio, que esse dispositivo permite tarifa de até 15% por um prazo de um pouco mais de 3 meses, e sem ter uma investigação mais detalhada, sem ter uma investigação mais formal. Tá? Isso aí realmente vai ser um momento crucial por todas essas negociações que estão acontecendo. E depois de passado esse prazo de uns 120 dias ou um pouco mais, o Congresso vai ter que aprovar. Enquanto isso, a batalha continua lá em Washington, né? Um outro ponto também que o secretário do Tesouro falou, e falou com bastante entusiasmo, é em relação à seção 301, tá? Que ele vai começar a investigar práticas desleais de outros países. Se você está aqui, se você acompanha, você começa a ver, entender muito bem o que é isso. E se confirmada, aí que vem a coisa gostosa, tá? Permite tarifas sem limite de valor ou duração. Isso já foi usado contra a China no passado. Se a gente sabe como é que a China joga no mundo internacional, inclusive aí no Brasil, não é difícil detectar que tem problema, certo? Depois tem outros tipos de sessões, tá? Outra coisa que o secretário apostou vai ser na seção 232, que é por motivo de segurança nacional. E tem muita coisa aqui, pessoal, acontecendo aqui por segurança nacional, tá? Isso realmente vai ser muito forte. Aí você falou, Richard, tá bom, aconteceu, Trump perdeu, tem essa confusão toda aí para ser definida. O que vai acontecer? Até onde eu vi, até onde eu pesquisei, é aquela velha história, né? Ele perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Não tem essa famosa, né? Que a gente sabe. E essa decisão foi tempo, a gente sabe que afetou, mas não vai derrubar por total. O governo está se mexendo numa velocidade assustadora. Ainda mais, perdão, como eu falei no início, isso já era mais ou menos esperado, pela maneira que o pessoal da Suprema Corte tinha se expressado. Tá? Então eles vão buscar mais. O que está causando muito problema e muito conflito, que vai ser uma batalha legal aqui, assustadora, que estou se falando de devolver o dinheiro arrecadado da tarifa. Isso aí vai ser uma briga de cachorro grande, né? Um trabalho monumental com uma burocracia gigantesca. Quando você pensa no valor de 175 bilhões de dólares ou um pouco mais que já está sendo avaliado, o impacto é muito grande. Mas aí você dá fôlego também ao governo americano de combater as fraudes que já estão acontecendo de maneira descaradas, né? Ao longo de décadas, como no estado de Minnesota. Vocês viram aí a turbulência que houve na rua por causa do ICE, né? Porque foi uma cortina de fumaça para desviar a atenção da fraude. Agora que está vindo a fraude sendo descoberta na Califórnia, que vai fazer a fraude de Minnesota coisa de menino, e por aí vai. Então, quer dizer, em termos financeiros, para um país que é muito rico que nem isso aqui, parando, estancando a fraude, o suborno, o desperdício, que é uma coisa muito comum aí no Brasil, que nós sabemos, né? O dinheiro vai sobrar. Mas é uma coisa que atrapalha o fluxo de toda a programação de fazer América grande, de América primeiro, né? Para o Brasil vai sobrar alguma coisa? Claro que começa a facilitar toda essa negociação que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, que a trade é muito grande, que passando para 10% agora para todos os países, começa a tornar bem competitivo. Por isso que eu também falei vários vídeos meus, né, em relação à postura de muitos empresários que me procuraram, exportadores, de parar. O que eu cansei de falar? Não para.
desacelera, que no final a coisa vai acertar, tá? E vai ter espaço aí muito forte. Pessoal, eu passei aqui muito rápido, que realmente está encerrando aqui o dia, as pessoas procurando, perguntando, eu espero ter respondido. Uma coisa é certa, América primeiro, o presidente Donald Trump não é de perder a guerra, ele vai lutar com o time dele, hoje tem mais forte, e está provando a muita gente, a quem interessar possa, que essa guerra tarifária por ela tem beneficiado vários países. E as perguntas são, se aqui os Estados Unidos tem 50 estados, por que só 12 estão pedindo um processo e todos são democratas? Fico por aqui. Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. Continuemos orando pelos Estados Unidos, continuemos orando pelo Brasil, por Israel. E como nós estamos acompanhando no Brasil, todo mundo de perto. Nada de escondido que não venha a ser revelado. Não é verdade? Nada de escondido que não venha a ser revelado. Fiquem ligados. Muito obrigado e até a próxima.